Bom dia! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula a partir da página 12. Então, peguem a apostila na página 12 para a gente dar continuidade falando do anúncio publicitário. Prontinho? Vamos lá! Então, a gente vai falar um pouquinho da estrutura do anúncio publicitário. Como vocês podem ver aqui na página 12, nós temos o título, não deixe a vida para depois. O título geralmente é uma frase curta, mas que chama a atenção. Abaixo do título, neste anúncio, nós temos o texto verbal, que a gente também chama de corpo do texto. Todo o anúncio, ele deve ter esse texto verbal, tá? Ele é muito importante, por quê? Porque é dentro do texto verbal que se encontram as palavras, né, que acompanham a imagem, aonde traz as informações do produto, bem como suas características. Depois nós temos o slogan. O slogan, nesse caso aqui, é você quem faz o agora. Geralmente o slogan é uma frase curtinha, mas que revela a essência da marca. E é geralmente aquelas frases que ficam na nossa cabeça. Depois nós temos a marca, neste caso aqui a marca é a operadora Claro, tá? Que é a marca do produto. E por fim as imagens. As imagens é de suma importância dentro de um anúncio, tá? Então, são imagens ou pode ser uma ilustração, uma foto que compõe o anúncio. Logo abaixo, nós temos a questão número 13, que vocês irão assinalar corretas ou incorretas. Então, letra C para corretas, letra I para incorretas. Então, observando esse anúncio acima, vocês irão observar, então, o título apresenta letras de tamanho maior para se destacar do restante do texto e chamar a atenção do leitor. Então, vocês voltem e observem o título, né? A letra do título, ela é maior, né? Para dar destaque, para chamar a atenção do leitor. Depois a letra B. Tanto no título como no corpo do texto, há expressões em vermelho que funcionam como recursos multimodais, dialogando com a marca da empresa. Então, vocês irão observar, logo depois do texto verbal, tem uma expressão em vermelho. Essa expressão, ela está dialogando com o leitor, né? Fazendo uma aproximação com o leitor. Letra C. O título e o corpo do texto não se relacionam com a imagem, pois não fazem referência aos personagens nem à ação por eles realizada. Então, observem bem em relação a isso. Depois, o círculo à esquerda, com os personagens sentados no banco, remete-se à marca da empresa à direita. Então, vocês vão observar aqui, ó. Essa imagem aqui à esquerda, ela tem relação com a marca? A letra E. As cores da imagem remetem-se ao tempo presente, à modernidade, pois são cores vivas e vibrantes? Será que as cores que estão expostas aqui, ó, elas fazem referência ao tempo presente? Será que são cores vivas, vibrantes? Vamos pensar bem. Letra F. O título tem as seguintes características. Dirige-se diretamente ao leitor, é uma frase feita, tem impacto emocional e é positivo. Então vamos pensar, ó, o título diz, não deixe a vida para depois. Ele dirige-se diretamente ao leitor? Ele é uma frase feita, não é uma frase já pronta? Tem algum impacto emocional e positivo? Então, vamos pensar bem também.
E a letra G, o texto verbal do anúncio é composto de períodos simples e curtos que dão agilidade à leitura. A gente volta lá no texto verbal do anúncio. São períodos curtos, né? São períodos simples. O que são períodos simples? Né? Que tem apenas um verbo dentro da frase. Então, voltem e deem uma olhadinha. Depois a questão 14. Observe no livro digital como se dá a leitura de imagens em anúncios publicitários e outros gêneros que as contêm. Depois avalie as afirmações. Número 1. Os olhos do leitor vão da direita para a esquerda e de baixo para cima. Número 2. No anúncio, o foco do leitor vai do rosto dos personagens em direção ao celular e ao título. 3. É possível concluir que as imagens e os títulos em um anúncio são dispostos de forma aleatória? E 4. A preocupação durante a composição de um anúncio de que a atenção do leitor seja atraída para os pontos principais? Então, vocês irão observar tudo isso que está falando, tá? E assinalar quais estão corretas. Depois nós vamos para a página 13, ainda sobre o anúncio. Releia o título do anúncio. Não deixe a vida para depois. O termo vida, em seu sentido literal, né, seu sentido original, ele expressa o tempo de existência que decorre desde o nascimento até a morte. Isso é uma afirmação. Será que é esse o sentido dessa palavra sendo explorado no título? Então, vocês vão pensar, será que a palavra vida aí dentro, ela está sendo expressa no seu sentido original? Então, pensem para poder responder. Agora a gente vai falar um pouquinho de denotação e conotação. A denotação e a conotação são figuras de linguagens muito empregadas dentro de anúncios publicitários, tá? Então, vamos lá. O que é a denotação? Ó, sentido denotativo da palavra. Ocorre o sentido denotativo quando essa palavra está sendo empregada com seu sentido literal, né? O que significa isso? No seu sentido original, aquele que está dentro do dicionário. Sendo assim, ela não dá abertura a outras interpretações. Já quando a palavra ela está no sentido conotativo, ela está sendo empregada no seu sentido figurado, significando, então, outras interpretações, tá? Então, sentido denotativo, a palavra expressa no seu sentido original. Sentido conotativo, a palavra expressa no seu sentido figurado. Tudo bem? Então, agora, sobre isso que a prof acabou de explicar, nós vamos para a questão número 16. Observem aí a questão número 16, que nós temos um anúncio, né, de uma marca de esmalte, que é a Risqué. O que mais que a gente percebe nesse anúncio? Ó? Observem como que essa mão está colocada aí. E ainda observem como que, que o texto verbal está colocado aí dentro. Ó, pintou um novo jeito de torcer para o Brasil. Chegou Risqué Seleção, a coleção de esmaltes para deixar a torcida brasileira ainda mais bonita. Uma seleção escolhida a dedo. Reparem nas cores das unhas. O que elas remetem? A gente lembra o quê? As cores da nossa bandeira do Brasil. Então, a letra A vem perguntando qual que é o objetivo do anúncio. Galera, o objetivo do anúncio geralmente é sempre o mesmo, tá? Se é um anúncio publicitário, então ele tem como objetivo o quê? Então, vamos pensar. Será que ele está querendo apenas promover uma ideia? Ou ele está querendo promover a venda de algum produto? Depois, a letra B. Qual é o público, né, que esse anúncio pretende atingir?
Então, vocês vão pensar, sendo um anúncio de esmalte, quem que usa esmaltes? Tudo bem? Feito a questão 16 da página 13, nós vamos para, então, a página 14. Virem lá a página 14, ainda sobre o título do anúncio. Pintou um novo jeito de torcer para o Brasil. Observe o uso da forma verbal pintou. Considerando o produto anunciado, ela pode ser entendida em sentido literal, denotativo, ou em sentido figurado, conotativo. Então, esse pintou, em que sentido que ele está colocado aí dentro? Vocês irão explicar qual é o sentido, tá? Por quê? Depois a letra D. Comente o efeito de sentido decorrente da escolha de palavras do enunciado. Então, nós temos aí, ó, uma seleção escolhida a dedo. O que essas palavras, né, seleção, escolhida a dedo, qual é o efeito de sentido que elas ocorrem dentro do anúncio? Então, a gente pode perceber que seleção, ela tem dois sentidos aí dentro, ela tá até ambígua, né? Como fala do futebol, também, né? Então, a gente pode pensar o quê? Que seleção, ele pode ter o sentido de referir-se, né, ao time brasileiro, e também seleção no sentido de escolha, né? Escolher com rigor. Então, vamos pensar o seguinte aí, né? Escolhida a dedo, né? Foi escolhida com cuidado, tá? Depois vem falando de polissemia. O que é a polissemia, né? Polissemia também faz parte dos recursos linguísticos e ela é uma linguagem chamada dessa forma porque uma palavra ela pode ter o seu sentido alterado, né, de acordo com o contexto. Então, no caso desse anúncio aí, ó, a polissemia ela acontece na palavra pintar. O discurso publicitário ele utiliza muito de palavras polissêmicas, né? Pois ao sobrepor significados em uma palavra ou frase, o texto ele vai permitir o quê? Diversas interpretações. E no caso do anúncio, a palavra pintar, ela está sendo usada no sentido polissêmico. Tudo bem? Feito as atividades em relação aos anúncios, nós vamos então falar um pouquinho do anúncio institucional. Em aula anterior, eu já falei com vocês sobre o anúncio institucional. Então, vou reforçar novamente. Diferente do anúncio publicitário, que tem como promoção apenas a venda de produtos, o anúncio institucional, ele divulga ideias, tá? Ou seja, são anúncios que chamam a atenção do leitor para problemas sociais e tem como principal objetivo a construção de opiniões favoráveis sobre a empresa anunciante. Então, esse tipo de anúncio, ele propaga uma ideia e não venda. Então, a gente pode entender esse tipo de anúncio como anúncios de campanhas de dengue, agora nesse momento, como campanhas do coronavírus, né? Então, são anúncios que propagam ideias. E sobre esse tipo de anúncio, na página 15, a gente tem um anúncio que está sendo propagado, uma ideia. Observem, antes de fazer a leitura do texto verbal, observem essa imagem. O que essa imagem tem a ver, né? O que ela traz para a gente? Aqui, ó, nós percebemos um braço de cor branca, algemado. Do outro lado, nós percebemos, aqui, nesse ponto, nós temos o quê? O finalzinho de um terno, certo? Então, tem uma camisa branca e um terno preto e uma mão negra. E nessa mão negra, nós temos um anel. O que será que esse anel simboliza? Vocês sabem me dizer? Para aqueles que não sabem, esse anel
ele está simbolizando um anel de formatura, tá? Um anel de uma pessoa que se formou em uma faculdade, uma universidade, certo? Aí nós temos um texto aqui que diz assim, ó, com educação de qualidade, a gente escreve uma história diferente. O que esse texto verbal tem a ver com a imagem? E mais, lá em cima nós temos outro texto verbal que diz assim, com apenas 11 anos de estudo, um brasileiro tem muito mais chance de sair da linha da miséria. Se a qualidade da educação fosse melhor, não teria tanta gente abandonando as escolas sem chance de crescer. Se você também acredita nisso, você pensa como a Unesco, que luta para todos poderem escrever uma história diferente. Melhor, a Unesco luta há 60 anos por isso. Você vai começar quando? Quem é a Unesco, galera? Vocês sabem me dizer quem é a Unesco? Aqui ao lado, né, vem falando o que é a Unesco. Então, deem uma olhadinha aí na apostila de vocês. Outra parte importante quando nós vamos interpretar um anúncio é o veículo, né? Da onde que foi retirado esse anúncio? Ó, sempre fica aqui embaixo, tá? Então, sobre esse anúncio, vocês irão responder no caderno estas 9 questões aí, ó. Observe os recursos não verbais utilizados no anúncio e descreva-os. Recursos não verbais, as imagens. Letra B. O que podem representar metaforicamente a algema e o anel? Letra C. Que associação pode ser feita entre a imagem do lado esquerdo e a do lado direito do anúncio, né? Então, que imagem pode, que associação pode ser feita em relação ao braço branco algemado e a mão negra com o anel de formatura? Letra D. De que modo o título, com educação de qualidade, a gente escreve uma história diferente, contribui para a leitura das imagens? Tem tudo a ver, pessoal. Então, parem e pensem um pouquinho, né? Letra E. Como a expressão a gente escreve uma história diferente pode ser compreendida? Letra F. Qual é a instituição responsável pelo anúncio? Letra G. Com que finalidade esse anúncio foi produzido? Letra H. Em que suporte esse anúncio foi veiculado? Que público-alvo que ele pretende atingir? E a letra I. Que sequência tipológica predomina no texto do anúncio, né? Será que é a sequência tipológica da narrativa, descritiva, expositiva? Que sequência tipológica que está predominando aí dentro desse anúncio? Feito isso, respondidos no caderno, nós vamos para a página 16, o Organize as Ideias, tá? O Organize as Ideias, nós iremos completar este texto abaixo com essas palavras aqui do quadro, tá? Então, o anúncio publicitário é um texto, né? Que tipo de texto que ele é? Que utiliza diversos recursos para criar uma necessidade, geralmente associada a uma necessidade social e tendo em vista a linguagem é com o objetivo de criar uma aproximação com o leitor e dialogar com ele. Nesse gênero textual, é frequente o uso de verbos no modo, lembra que a prof já falou com vocês sobre isso, com a intenção de persuadir o leitor a mudar um comportamento e adquirir né? O que o anúncio está oferecendo, né? É muito comum também o uso e de fórmulas fixas, como nananã e provérbios, pois ativam a memória do leitor, criando uma espécie de cumplicidade entre ele e o enunciador. Os anúncios publicitários frequentemente exploram os aspectos do que da vida, apresentando ao leitor um mundo idealizado que não existe na vida real, além de incentivar o consumismo.
Nesse sentido, compactuam com a vigente, reproduzindo comportamentos, valores e ideias do senso comum, pois seu objetivo é fazer com que os comprem cada vez mais, sem questionar os anúncios. Para libertar-se da sedução dos anúncios publicitários, é preciso ser um leitor o quê? E perceber as estratégias utilizadas pelo anunciador do texto publicitário. Então, a nossa aula de hoje é isso, tá? Assim que vocês terminarem de assistir o vídeo e responder as atividades, não esqueçam de tirar foto e me mandar. Logo mais eu mandarei as respostas para vocês fazerem a conferência, tá? E amanhã nós daremos início à página 22, aonde fala das estruturas das palavras. Beijos e até amanhã!